jovem, formada em fisioterapia, é evangélica, participa ativamente da Igreja Bola de Neve e veio lá da Zona Leste para contar um pouco da sua história pra gente. Recebam-no quem está falando, Bárbara Lima. Obrigado por ter vindo, Bárbara. Imagina, obrigada a você, Almir. Eu chamo de Babi, porque é minha amiga e tal. Posso chamar de Babi? Claro, fica à vontade. Vamos começar falando sobre a sua formação. Por que você optou por fisioterapia? Olha, eu acho que quando a gente é jovem, a gente não entende muito por que a gente escolhe ali a profissão, né? Mas foi por afinidade mesmo, era uma área que eu achava bonita, achava interessante, eu acabei fazendo o curso. E você trabalha na área que você se formou? Não, eu não trabalho atualmente como fisioterapeuta. Já trabalhei com estética, mas depois acabei entrando na área administrativa e acabou mudando o foco aí da profissão. E atualmente você trabalha no quê? Atualmente eu trabalho com Centro de Planejamento e Gestão e agora estou começando também na parte de qualidade. Você pretende fazer faculdade nessa área, alguma coisa assim? Pretendo pós. Pós? Entendeu. Como você se tornou evangélica? Então, Você já nasceu de família evangélica? Não. Na minha família ninguém era evangélico, só tinha uma tia. Meu primeiro contato com Jesus mesmo eu tinha 12 anos. Foi quando eu aceitei Jesus, foi quando eu fui batizada pelo Espírito Santo. Depois eu fiquei afastada e que eu voltei agora para a igreja tem uns 5 anos. Vão fazer 5 anos. Pelo pouco que eu te conheço, eu sei que você é muito engajada na sua igreja. Conta um pouco pra gente o que você faz lá e tal, as suas atividades. Eu cheguei na igreja, fiquei um tempo ali só sendo ministrada, recebendo a palavra de Deus. Aí depois de 6 meses eu tive meu primeiro ministério dentro da igreja, que é o ministério infantil. Eu fui tia ali das crianças, fiquei 2 anos como tia. Puxando a orelha das crianças? Não, aí não pode. Fiquei 2 anos, depois eu saí do ministério infantil e hoje atualmente eu faço parte do grupo da intercessão da igreja. Entendeu? Você pode contar pra gente assim, quais são as diferenças e semelhanças? Eu sei que você trabalha muito com a juventude hoje em dia dentro da sua igreja. Quais são as semelhanças e diferenças para os jovens da Bola de Neve, para os jovens normais do mundo, no caso, com relação a namoro, se divertir, ir para cinema, tem muita diferença? Olha, a diferença tem, né? A partir do momento que a gente anda com Jesus, já é totalmente diferente. A gente costuma dizer que a gente anda na contramão do mundo, né? Então, assim, o Bola de Neve é uma igreja, assim, que tem bastante jovens, né? E a diferença é que nós somos ministrados, né? Nós saímos, nós vamos ao cinema, nós participamos bastante de comunhões. É diferente esse lance de namoro, sim. A gente passa por um processo de oração antes, né? Quando a gente está conhecendo alguém. E é uma bênção isso, porque muitas vezes a gente está empolgado com algum tipo de relacionamento e quando começa a namorar a gente vê que não era bem aquilo. Então o período de oração é justamente para isso, para a gente conhecer a pessoa, saber se é isso mesmo, conhecer a família, né? Para depois se envolver num relacionamento. E a diferença é a gente andar dentro do princípio cristão mesmo, né? É a gente estar ali na base do evangelho, estar seguindo a Bíblia, mesmo os mandamentos que foi deixado pra gente. Dentro desse processo de, por exemplo, namoro e tal, o pastor ele acompanha de perto? Acompanha, não só os pastores, mas a gente também tem líderes de célula, líderes de ministério. Então, quando existe esse interesse, nós vamos conversar com o pastor, ele ora com nós e daí dá um período de oração. E depois que acaba, nós voltamos lá, conversamos com ele, né? Aí precisa ter a bênção dos pais, isso é fundamental, e depois a gente recebe a bênção do pastor. Interessante, porque é uma coisa que não é somente voltado para a emoção humana, né? Tipo, tem que ter o consentimento do Espírito Santo, né? Para saber se aquilo realmente é para aquele casal que está nascendo, né? Bonito isso. Isso na verdade precisa testificar primeiro no casal, né? A gente busca em oração essa resposta em Deus. Se o casal está em paz, com certeza o pastor também vai estar em paz para abençoar. Os pais, eles também vão estar em paz e aí tudo flui. Legal. Eu sei que você, recentemente, assim, há pouco tempo,
aprendeu violão, você também, a música tá presente também dentro das suas atividades na igreja? Tá presente. Eu participo de uma célula, que são pequenas reuniões que acontecem nas casas, ela acontece toda quarta-feira. A célula é uma extensão da igreja e nós compartilhamos sempre a palavra do último domingo, né, que o pastor leva no culto à noite. E daí antes disso tem um louvor e eu tô engatinhando aí na célula, tocando. Você comentou comigo pessoalmente que vocês trabalham também são somente jovens dependentes químicos, não? Não, é aberto para todo o público, né? Para qualquer pessoa que tiver interesse. E muitas vezes nesse grupo que ele se chama Ministério Nova Vida, é um ministério que trata dependentes e codependentes, né? Então são as pessoas também que acompanham essas pessoas que passam por esse processo. E muitas vezes nem são só as pessoas da igreja, acabam vindo pessoas de fora também, pessoas que nem frequentam o culto, mas sabe do ministério, sabe desse tratamento que existe. Então as pessoas vão ali e compartilham as experiências, né, do que elas têm vivido, e é uma bênção. Legal, acaba sendo um projeto social também, né? Não só voltado para a igreja, mas para a sociedade, para o pessoal do bairro. No caso. Sim, é aberto para qualquer público, quem tiver interesse está super convidado. Legal. Para finalizar, uma pergunta profunda, assim. Por que é bom servir Jesus? Essa é uma pergunta que eu não sei como descrever. Servir Jesus é algo que não tem preço, não tem palavra. A gente segue Jesus porque a gente teve um encontro com Ele, né? A palavra fala que não foi nós que escolhemos Ele, mas que foi Ele que nos amou primeiro. Então Ele já me amava desde quando eu nem existia, desde quando eu estava lá no ventre da minha mãe. Então é muito louco servir Jesus, sabe? Você é um Deus vivo, é um Deus que eu falo, Ele responde, sabe? Eu tive essa experiência com Deus, de ter esse encontro verdadeiro, de me converter, porque muitas vezes a gente só vai para a igreja e vive ali aquele momento, sai do culto e aquelas palavras elas ficam ali, mas quando a gente tem um encontro, a gente tem uma comunhão com o Espírito Santo, a única coisa que importa mesmo é ser obediente, é você ouvir a Deus, fazer a vontade dele. Não é fácil às vezes, porque a gente abre mão de muita coisa para servir a Deus, para andar de acordo com a palavra dele mesmo. Então quando a gente entende esse amor, que a gente entende que a nossa salvação não veio porque eu aceitei Jesus, que a minha salvação ela veio porque eu entendo o amor que Jesus tem por mim. Porque o que acontece? Se eu entendo que Ele me ama, eu não vou mais querer voltar às minhas práticas que eu vivia no mundo. Quando eu entendo esse amor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais maltratar o próximo. E eu tenho vontade de fazer tudo aquilo que Jesus ele me ensina na palavra. Amém. Amém. Que lindo. Babi, muito obrigado por partilhar a sua história de vida conosco. Fiquei imensamente feliz. Obrigada. Você mora lá na ZL, mas seja bem-vinda aqui na Zona Sul sempre que puder, tá bom? Beijão. Com Deus. Deus abençoe, viu? Amém. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, assista, comente, divulgue, dá like tanto no Face quanto no YouTube. Nós temos um perfil também no Twitter. Quem está falando, um abraço, fiquem com Deus.